Pessoal, tudo bem? E hoje estamos iniciando aqui uma nova playlist no canal, na verdade a nossa primeira, que é como administrar sua empresa. Nessa playlist eu vou trazer uma visão bem simplificada de como administrar uma empresa, né? E pensar nas soluções, né? A princípio eu vou dar uma visão financeira, tá? Nesse sentido a gente vai trabalhar os regimes de competência de fluxo de caixa, tá? Nesse primeiro vídeo vamos falar sobre o regime de competência, que consiste em a gente analisar se a empresa está tendo rentabilidade, está tendo lucro ou não, se está dando prejuízo. Nessa fase de análise, a gente consegue ver se o negócio é realmente viável. E depois a gente vem para uma parte do fluxo de caixa, que é um outro vídeo, já no segundo vídeo a gente fala sobre fluxo de caixa. E hoje vamos ver a questão da gestão da competência, né, para a gente ver e aprender a esmiuçar um pouquinho da importância de entender a rentabilidade da tua empresa e as suas decisões que podem sair a partir daí. Uma coisa também que eu queria que a gente conversasse hoje era no sentido do roteiro que a gente vai trabalhar nesses vídeos, né? Os vídeos eu vou trazer, gente, primeiro eu vou trazer uma visão de como você analisar a saúde financeira do negócio. A partir daí, a gente vai começar a analisar os problemas que existem e quais soluções podemos tomar, tá? Vamos trazer exemplos práticos de experiências que eu tive, vou atrelar conhecimento teórico a prático e em cima desses exemplos a gente vai vivenciando algumas rotinas que você pode identificar aí do seu negócio também, né? Isso ser bem útil para você. Então é isso. Falando sobre gestão de competências, a gente tem que falar que é o momento onde você controla o que você gasta e o que você produz. Não tem nada a ver com o que você recebe e o que você paga. O que você gasta é o que você produz, vende. E aí nesse ponto a gente vai ver o que, é que a empresa tem de conta fria, né? No básico da coisa, né? Se você tem um faturamento de 1 milhão e você tem uma despesa de 500 mil, você gastou naquele mês 500 mil, você tem aqui uma lucratividade de 500 mil reais. Então ficou fácil de ver. Só que veja bem, esse 1 milhão aqui você pode ter vendido aos seus clientes para receber em 10 parcelas. E os seus 500 mil você tem que pagar mês que vem. Entendeu que essa empresa, apesar de estar lucrando, ela pode quebrar? Por quê? Porque a gente não vai ter caixa para girar 3, 4 meses de vendas. Quando a gente precisar repor a compra da mercadoria, a gente vai apertar o caixa se não tiver um capital de giro. Então é muito importante a gente saber a diferença disso, mas hoje vamos analisar essa questão da margem, tá bom? Eu vou fazer aqui utilizar umas ferramentas, tá? No Excel, para que a gente vá assimilando melhor o conteúdo, tranquilo? Então vamos lá. Imaginando aqui uma empresa que ela tenha um custo fixo em torno de 500 mil. Vou utilizar números redondos para facilitar aqui no nosso raciocínio. Então vamos lá. Imaginando aqui uma empresa que ela tenha um custo fixo em torno de 500 mil. Vou utilizar números redondos para facilitar aqui no nosso raciocínio, tá? Então, essa empresa, ela tem uma despesa de 500 mil reais, certo? E essa despesa a gente vai chamar de custo fixo. O que são os custos fixos? Custos fixos são todas aquelas despesas e custos que a gente vai ter na empresa, independente do faturamento. Se essa empresa faturar, por exemplo, 1 milhão de reais, esse valor fixo ele vai persistir independente da mudança desse faturamento. Vamos dar exemplo de gastos assim: folha, aluguel, energia, contratos terceirizados, contabilidade. A empresa já tem essas despesas independente desse faturamento. Depende também do negócio, né? Se a gente for falar para o setor fabril, por exemplo, as despesas fixas do setor fabril, ela tem uma estrutura e uma análise um pouco diferente, porque na questão da produção, muitas vezes você consegue considerar que aquela despesa de folha, ela pode ser variável, tá? Mas o que eu queria aqui é abrir a mente para um negócio menor, nosso negócio microempresário, mês, enfim. Você imagina, então, que a tua folha você vai ter que pagar independente de você ter faturado ou não, tá? Independente de você faturar 500 mil ou 1 milhão,
o teu custo fixo vai se manter aquele, certo? E tem também o que a gente chama de custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles custos que vão variar conforme o teu faturamento. Normalmente, os custos variáveis das empresas, eles consistem em impostos que incidem sobre o faturamento. As empresas têm um percentual. Vamos dizer que essa empresa aqui tenha de IR 10%. Ela tem um imposto de 10% na sua receita. Essa empresa ela paga uma comissão na venda. Digamos que a comissão seja de 5%. Tá? Vou colocar aqui uma comissão 5%. Então, cada venda realizada, a gente tem que pagar 5% ao vendedor. Tudo bem? Então, a gente tem 15% aqui de despesa variável. Você entende que essa despesa aqui ela vai ser totalmente proporcional à evolução ou involução do faturamento. Se ele subir ou descer, a despesa aumenta ou diminui. Uma coisa também que e aí gente, ó, quem é contador eu sei, eu estou aqui falando de despesas, custos variáveis, eu quero que a gente abra um pouquinho a cabeça, tá? Quem tem conhecimentos de contabilidade, esquece um pouco aquele raciocínio tão contábil, eu estou aqui tentando simplificar para um negócio, entendeu? Que dê para você pensar simples, rápido ali, sem precisar tá abrindo os números constantemente. Você já sabe, você tem uma margem em cima de um produto, né? Como precificar o produto. Tudo vai surgir desse raciocínio aqui. Então, os custos variáveis dessa empresa, ela tem aqui duas despesas já variáveis, tá? Mas antes, digamos que essa empresa seja uma empresa de sapato, tudo bem? Uma loja de sapato, ela está vendendo sapato. Então, esse sapato, ele vai ter uma despesa, né, para comprar a mercadoria. Então, eu compro o sapato, tá? Para poder revender. No caso, na área de comércio. Então, digamos que esse sapato ele tem uma despesa, né, inicial de R$100. Esse sapato ele custa R$100 no fornecedor. E aí, eu vou ter que calcular meu preço de venda. Digamos que a gente tenha definido que o preço de venda do sapato seja R$150. Então, o preço do sapato ficou R$150 e o preço da compra 100. Então, eu já tenho aqui definido que na minha receita, no preço da venda, eu vou ter que tributar 10%. Então, vamos lá. Eu vou pegar os 150 vezes o meu imposto. E eu calculo aqui, em cada venda de sapato, eu vou ter um custo de R$15. Então, R$15 que eu vou ter de despesa de imposto. E eu também pago comissão. Então, eu vou ter comissão em cima do preço da venda. Comissão. No caso dessa empresa, vê só, eu tenho um preço de venda, eu vou tirar ele daqui. Colocar ele aqui. Então, eu tenho um preço de venda, sapato, impostos, comissão, meus custos variáveis, tá? Então, meus custos variáveis, eles vão incidir em R$122,50. Eu estou aqui analisando ele unitário para facilitar o nosso raciocínio lá na frente. A minha empresa ela vai ter o que a gente vai chamar de margem de contribuição. O que seria margem de contribuição? Margem de contribuição é o que eu consigo salvar em cada venda que eu realizo. Nesse caso aqui, 150, que é o preço da venda, menos todos os custos variáveis, me dá 27,50. Eu tenho uma margem de contribuição de 27,50 em cada venda que eu realizo. Deu para entender? Então, esse valor aí, ele é a minha lucratividade por venda. E agora eu já tenho uma meta. Já tenho um objetivo, já tenho um padrão, já tenho um número, já tenho um índice, né, para poder analisar o desempenho dessa empresa. Tranquilo? Então, digamos, e aqui, seguindo esse raciocínio, minha margem de contribuição é 27,50. Num valor de 150. Isso dá quanto em percentual? A minha margem de contribuição, ela representa, e aí eu pego ela, divido pelo total, ela representa para a gente uma margem de contribuição de 18,33%. Digamos que aquele faturamento de 1 milhão ali seja todo de sapato, tá? Para facilitar o nosso raciocínio. Então, se eu tenho uma margem de contribuição de 18,33%, os meus custos variáveis
equivale a quantos por cento do total? Enfim, vai ter uma dízima esse número, né? 81,67. Então eu tenho meus custos variáveis que correspondem a 81,67 e a minha margem de contribuição de 18,33%. Gente, volto a ressaltar aqui. Esses custos fixos que eu estou analisando aqui é quando eu gastei, não é quando eu estou pagando. Não é quando eu estou pagando o aluguel, é o período que eu gastei o aluguel. Eu compro um notebook para a empresa que ela está precisando. Compro um notebook em 10 vezes, eu vou pagar em 10 parcelas. Aquilo ali é fluxo de caixa. Hoje, nesse mês, eu gastei R$ 1.500 no notebook. É esse valor que vem para despesas de custo fixo, tá? O notebook, veja bem, eu comprando ele ou não, tudo bem que está intrínseco que ele vai influenciar no resultado do faturamento, mas não é algo tão nítido, tão efetivo quanto o que acontece com os impostos e com a comissão, entendeu? E nem com o preço da mercadoria. Então, assim, você tem que analisar que os custos fixos têm essa vertente. Os variáveis, como eu expliquei aqui, são os que vão evoluir conforme o faturamento. Então, os custos variáveis dessa empresa, ele tem aqui, seguindo que seja uma venda, como já deixei claro, a venda de sapatos, né, nesse faturamento todo, custo variável dessa empresa daria quanto? Faturamento vezes 81,67. Por que 81,67% vezes 1 milhão? Porque a quantidade que eu vou gastar de custos variáveis para poder faturar 1 milhão é igual a 81,67% do total do faturamento, né? Que a gente já viu aqui essa relação. Quantos sapatos eu teria que vender? Por exemplo, eu teria que vender 1 milhão dividido por 150. Eu teria que vender 6.667 sapatos, tá? Então assim, eu vendi 6.677 sapatos. Se eu vendi 6.667 sapatos, eu tive um custo variável de 816,66667, que representa a compra de 6.667 sapatos a R$100, os impostos incididos ao preço de venda de cada venda que eu realizei e a comissão que eu paguei por cada venda que eu realizei. Ou seja, totaliza esse custo variável. A empresa está faturando 1 milhão. Muito lindo o faturamento dela. Comparado a alguns negócios aí, está extraordinário. Só que eu tenho um problema. O meu resultado é 1 milhão menos o que eu gasto de variável menos o que eu gasto de fixo. Essa empresa está tendo um prejuízo de R$316.666,67. Os custos fixos dessa empresa são 500 mil. Os custos variáveis dessa empresa, 816 mil. E aí onde é que está a mágica da gente entender o lance da margem de contribuição. Isso aqui é importantíssimo para uma empresa, para tomada de decisão. Enfim, a margem de contribuição ela é extraordinária. Se você conseguir trabalhar com ela, dominá-la na sua empresa, tu pode fazer coisas extraordinárias. Vamos para um exemplo aqui. Eu resolvo fazer algo pela minha empresa. O que é que acontece? No faturamento eu não mando. Eu não tenho como mandar no faturamento. Tudo bem, eu vou fazer marketing, vou colocar promoção. Isso pode ser que aumente meu faturamento, mas de fato eu não tenho controle, talvez até abaixe. Depende de fatores externos, diversas coisas. No faturamento tu não manda. Tá? Você pode fomentar, o pessoal de vendas aqui pode estimular, mas de fato você não tem certeza que vai acontecer. Você tem que trabalhar aqui com essas duas vertentes, custos variáveis e fixos. Então imagina que o empresário aqui, ele resolve reduzir os custos fixos da empresa, vai cortar com folha, várias coisas. 316.667,67. Veja bem, custo fixo não é algo fácil de se cortar, sem falar que você vai aumentar custos, né? Digamos que ele fez um esforço lá extraordinário e conseguiu cortar R$50 mil. A gente ficou com um déficit de 266.666,67. E aí? Dá para resolver o problema dessa empresa? Não, né? E está muito longe. Não é fácil cortar custo fixo. Não é fácil reduzir as coisas assim. Aluguel, como é que você vai ter a diminuir seu aluguel? Com a negociação? Vale tentar? Vale, mas talvez seja muito difícil conseguir. Então tem uma saída para essa empresa aí que ela pode ser muito boa, né? Que é o que a gente vai ver na questão quando a gente começar a trabalhar com a margem, né?
a margem de contribuição dessa empresa é de 18,33%. Então, assim, a gente tem um consumo de sapatos muito grande e esse número ele pode servir para uma negociação com o fornecedor, com margem, enfim, trabalhar em cima disso. A questão dos custos variáveis aqui, eles incidem no faturamento, tá? Então, primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos analisar quanto que a gente teria que faturar para que essa empresa pague os 500 mil de despesas fixas que ela tem aqui, tá? Então, essa empresa teria que faturar quanto? Veja lá, olha como é que a gente faz esse cálculo. Aqui, a gente vai chamar o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é quanto você precisa faturar naquela margem de contribuição que você tem para pagar a despesa fixa que você tem, tá certo? Então, o ponto de equilíbrio dessa empresa seria quanto? Custos fixos dividido pela margem de contribuição. O ponto de equilíbrio dessa empresa, ela teria que faturar R$ 2.727.272,73. Uma empresa que atualmente está faturando 1 milhão. Sem falar que qualquer esforço que ela fizer, provavelmente vai aumentar o custo fixo dela. Agora imagina que essa empresa ela consegue negociar os sapatos. Ao invés de comprar por 100, ela consegue comprar por 80. Olha isso. Eu aumentei minha margem de contribuição anteriormente ela era 18,33, tá certo? Agora ela foi para 31,67. Olha a minha necessidade de faturamento aqui, como reduziu. Lembra daqueles 50 mil lá que a gente colocou como possibilidade de redução? Se eu reduzir aqui 50 mil no meu custo fixo, ó, eu caio de uma necessidade de 1.578.000 para 1.421.000. E aí eu faço o quê? Um planejamento tributário. Eu consigo uma redução, uma alíquota. Eu vi que na região, lá no estado que eu tenho a minha sede, eu vi que tem um incentivo fiscal que vai reduzir o imposto sobre a receita de 10% para 8%. Olha as coisas começando a acontecer. Então eu saio de uma necessidade de 2.700.000 para uma necessidade de 1.336.000. Aquela redução que eu tive aqui de 50 mil, ela influenciou muito pouco na nossa necessidade de faturamento. A gente tem que tentar trabalhar essa situação aqui, ó, margem. Na medida que eu reduzir, digamos que eu tenha margem para conseguir aumentar o preço de 150, vamos para 170. Olha só, 1.126.000 é a minha necessidade de faturamento. Certo? Então, assim, eu consigo trabalhar situações nas quais eu vou ter um resultado extraordinário. Gente, é trabalhar em cima disso aqui, ó, custo variável. O custo variável dessa empresa, ele é muito nocivo, a margem é muito pequena, entendeu? Então, em tempos de crise, tempos de análise, você tem que trabalhar com a parte variável. Essa empresa aqui, a gente colocou como exemplo apenas venda de sapato, mas imagina que ela tivesse em 3 segmentos: sapato, bolsa e, sei lá, sandália. E nesses 3 segmentos houvesse um segmento com a margem pequena, um outro com a margem maior. Então, nesses momentos, o que é que você faz? Você começa a focar na venda da margem maior. É assim que as estratégias fluem das empresas, entendeu? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas tem uma empresa mesmo grande do varejo que ela ficava empurrando o pendrive no cara, botava o pendrive para tudo que era de lado, quando você ia lá, pendrive. Por quê? Porque a margem do pendrive é muito boa. Se ela vender a mesma quantidade de faturamento de um pendrive e de CD, ela ganhava muito mais no pendrive do que no CD. Estou dando um exemplo aqui do CD. Ela conseguiria fechar as contas dela, entendeu? Nesse caso aqui, a empresa teria que aumentar o preço da venda, tentar negociar lá a margem lá com o fornecedor, né? A gente viu que diminuiu a necessidade do número de sapatos vendidos porque a gente aumentou o preço da venda, tá? Se a gente mantivesse aqui os 6.600, já tinha batido a meta aqui. Deu para entender como dá para a gente brincar com esses números aí e atingir uma estratégia melhor? Então tá. Encerro por aqui então essa análise
Não se preocupem que a gente vai trabalhar isso mais, principalmente ao longo dessa playlist, tá? Nos outros vídeos também, nas outras playlists do canal também. E eu venho falar muito sobre isso, porque aqui é onde está o pulo do gato, tá? Administrar uma empresa é muito complexo, porém, com essa visão aqui, você já absorve um percentual enorme de informação que você precisa para pensar estratégico, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham assimilado bem esse conteúdo. Esse vídeo de hoje, ele teve a intenção de trazer esse clareamento, né, do que seja, de como você analisar a rentabilidade da sua empresa, a importância disso para o seu negócio, a importância disso para o seu negócio. Espero que vocês tenham gostado, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e aí pode circular pelas minhas redes sociais também, eu posto vídeos exclusivos lá, tá? Todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo, gente. Valeu!